Olá, você tem 15 minutos para Deus? Convido você para que permaneçamos aqui juntos para meditar um pouquinho na Palavra de Deus. Nós estamos fazendo isso uma vez por semana. Hoje nós vamos continuar meditando no livro, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E hoje Deus vai falar com aqueles que já receberam um chamado de Deus para trabalhar na obra do Senhor. Talvez você ainda não tenha recebido esse chamado, mas pode ser que Deus esteja chamando você hoje. Então nós vamos meditar um pouquinho sobre esse tema. Vamos orar agora, pedir para Deus que nos use. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento queremos entrar na Tua presença, pedindo, meu Deus, que o Senhor mande sobre nós o Teu Espírito, Senhor, para nos dar luz, discernimento, sabedoria. Tanto para mim que estarei expressando, Senhor, eu estarei expressando agora, Senhor. Me dá clareza de expressão, seja Tu, Senhor, quem esteja falando. É aquele que nos ouve, Senhor. Abre todo o entendimento, abre o seu cérebro, abre o seu coração, para que receba essa palavra, Senhor, e possa, Senhor, entender e aplicar em sua vida. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, então vamos agora meditar nos versículos, capítulo 3, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, dos versículos de 1 a 16. Eu vou ler apenas alguns versículos, mas você depois deverá estar lendo todos esses versículos citados, amém? Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. Da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis, sinceros, não dados a muito vinho, não cobiçosos de sorte e ganância, conservando o ministério da fé com consciência pura. Também esses sejam primeiro aprovados e depois servam, se forem irrepreensíveis. Porque os que servem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Bem, a gente sabe que existem muitas formas de servir a Deus e nós sabemos que o nosso trabalho não é aqui. O nosso trabalho não é dentro de uma igreja, mas é no mundo. Nós devemos levar a palavra e ganhar almas para Jesus, as almas que estão perdidas no mundo. Mas é preciso entender uma coisa, que para o exercício do trabalho, ninguém vai fazer trabalho de engenheiro se não tiver feito uma engenharia. Ninguém vai fazer trabalho de médico se não tiver feito uma faculdade de medicina. Então, é lógico que os obreiros do Senhor precisam de uma escola, precisam aprender. Então ele precisa ir para uma igreja, porque é lá na igreja que ele aprende, ele precisa participar de uma congregação, ele precisa também de unção, ele precisa estar sob a proteção de Deus, mas também de um ministério, ele tem que estar sob a cobertura de um ministério. Então, o povo de Deus, ele congrega, até porque a igreja, nós já falamos sobre isso, a igreja de Jesus Cristo foi instituída por Jesus. Ela está em Atos Apóstolos, capítulo 2, né, e começou ali
quando o povo de Deus passaram a congregar e começaram então a seguir, respeitar as ordenanças de Jesus e ir e pregar o evangelho a todos os povos, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, uma ordenança é o batismo e a outra ordenança é com respeito à ceia do Senhor, porque a última vez que ele ceou com seus discípulos, ele disse: e todas as vezes que se reunir, fazei isso em memória de mim. Então, periodicamente, nas nossas reuniões, nós participamos da ceia do Senhor, que é a participação do corpo e do sangue de Cristo. Então, a congregação forma o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça, né? Então, ela é uma organização eclesiástica. E ali, então, as pessoas também, como Deus é um Deus de ordem, ele é organizado, ele estabeleceu para Moisés as leis, ele dividiu as tribos, ele determinou a localização delas em relação ao tabernáculo, ele escolheu a tribo de Levi para cuidar das coisas do Senhor. Da mesma forma, a igreja tem que se organizar. Então ali nós temos duas categorias de obreiros, de pessoas que servem ao Senhor. Umas que nós chamamos de obreiros, que são os bispos, pastores, presbíteros, levitas, missionários, evangelistas. E tem uma outra categoria de pessoas que nós chamamos de diáconos, que são aqueles que cuidam da obra social, que cuidam da manutenção do templo, que cuidam das coisas materiais. A gente poderia, tecnicamente falando em termos de administração, que os obreiros do Senhor são aqueles que cuidam das atividades fins, que é levar a palavra, evangelizar, e aqueles que cuidam das atividades meios, que dão condições para que a palavra de Deus possa ser levada, possa ser pregada, que são os diáconos, que cuidam dos meios, os recursos, para que a igreja possa funcionar. Porque como uma organização social que ela também precisa de recursos, ela precisa de gente. E ali também há, então, a classificação de cargos, segundo a própria Bíblia, né? Mas o que nós acabamos de ler aqui são as exigências que se faz para que uma pessoa possa ser consagrada, escolhida para ser um obreiro e um diácono na casa do Senhor. Então nós acabamos de ler essas exigências. Até porque ele diz aqui no versículo 5, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como é que ele vai cuidar da igreja de Deus? Então o exemplo de um obreiro do Senhor começa na sua própria casa. Eu não sei se você que está me ouvindo agora, você frequenta alguma igreja, ou você passou por uma igreja e não gostou de alguma coisa, não gostou do pastor, não gostou daquele obreiro que estava lá pregando a palavra naquela noite, ou aquele diácono que estava na portaria. Quando nós vamos para a igreja, nós vamos buscar a Deus, não vamos buscar pessoas. Mas é lógico que ali na casa do Senhor tem pessoas para servir, os que chegam. E essas pessoas têm que dar um bom testemunho. Essas pessoas são um parâmetro, são os modelos ali dentro da casa do Senhor. Se essas pessoas não forem muito bem escolhidas, muito bem treinadas e capacitadas primeiramente por Deus, chamadas por Deus, capacitadas por Deus e preparadas pelo próprio pastor da igreja, elas vão impedir que muitas almas que vieram ao Senhor venham a congregar. Muitas pessoas saem da igreja por causa disso. Por causa da organização social igreja, por causa do comportamento dos homens, do mau testemunho do pastor, do mau testemunho do obreiro. Então, por isso ele faz essas recomendações. Quando nós vamos escolher um obreiro, nós temos que ver se ele tem essas características. É um privilégio ser chamado por Deus, como Moisés, Davi, Gideão, a família de Levi e muitos outros. Mas a chamada implica em viver em novidade de vida. A seara é grande, mas os ceifeiros são pouca gente quer mesmo mudar de vida,
poucas pessoas se dispõem a viver uma vida consagrada a Deus, uma vida em santidade, sem pecado. Muitas poucas pessoas dedicam o seu tempo para a obra do Senhor, para estar na casa do Senhor, servindo a Deus. E Paulo fala então sobre o caráter desses que querem servir a Deus com cargos dentro da casa do Senhor, dentro da organização eclesiástica, né? Então, a primeira condição é a chamada. Mas quem que chama não é o homem, quem chama é Deus. Você tem um desejo no seu coração, você tem vontade de servir a Deus dentro de uma comunidade evangélica, você quer trabalhar na obra do Senhor, se apresenta ao pastor daquela igreja, fala para ele desse desejo seu. Agora, se você já é batizado, se você já recebeu os dons do Espírito Santo, você quer louvar o Senhor, quer ser um cantor, você quer ser evangelista, quer ser um missionário, quer ser um pregador da palavra, ou simplesmente você quer ser um zelador do prédio da casa do Senhor, você quer abrir e fechar a porta da casa do Senhor. Não sei qual é o seu chamado, o seu coração vai dizer isso para você. Então, você tem que ter essa proposta de mudança de vida. Você tem que saber que a hora que você engajar nessa obra, né? Essa hora que você diz, eis aqui um soldado de Cristo. Eu quero servir a Cristo. Eu quero trabalhar na obra do Senhor. Maravilha! Que privilégio que nós temos de ter sido chamado. Melhor ainda, ter aceitado. Melhor ainda, estar fazendo muito bem aquilo para que Deus nos chamou. Então, qualquer que seja o seu dom, Deus capacita. Mas além da capacitação vinda por Deus, você vai receber treinamento dentro da igreja. E só depois que você estiver apto a trabalhar na obra do Senhor, é que então você deverá começar a exercer essa função, esse trabalho. Mas isso exige seu esforço, né? Você tem que buscar conhecer a Bíblia de ponta a ponta, tem que estudar toda a palavra de Deus, você tem que conhecer muitas coisas, um conhecimento vasto que é o ministério a qual você esteja servindo a Deus, porque veja bem, não importa a placa da igreja, a denominação, o ministério que você está. Importa que você esteja verdadeiramente querendo servir a Deus. Porque Deus está procurando verdadeiros adoradores. Deus está procurando homens e mulheres de boa vontade. Então, nós pertencemos à família de Deus. Nós somos o povo de Deus. Então, naquela congregação onde Deus te colocou, onde Deus te chamou, você está se sentindo bem? O pastor tem esse perfil? Porque eu vou dizer para você, eu acho que o que justifica uma pessoa mudar de igreja é o pastor. Porque o pastor tem que ter esse perfil que foi lido agora. Porque se você tem um pastor que não está na visão, está totalmente fora da visão, está vivendo em pecado, em adultério, está retirando dinheiro da igreja. Nesse caso, então, você tem que mudar de igreja. Porque essa igreja, então, ela não está sendo dirigida por Deus, ela está sendo dirigida por um homem, né? Mas importa que você esteja congregando, importa que você esteja vivendo no meio da família de Deus, importa que você esteja trabalhando na obra do Senhor, mas não importa onde você está fazendo esse serviço, em qual igreja, não importa qual é o seu trabalho, porque todos os trabalhos são de igual valor para Deus. Mas você é que tem que sentir isso, você que tem que sentir a seriedade daquele ministério, você que tem que ver o perfil dos diáconos e obreiros daquela igreja,
Porque se eles estiverem fora desse perfil proposto pelo apóstolo nesta carta a Timóteo, então, irmãos, é até desagradável, mas eu aconselho você a mudar de igreja, porque a igreja de Cristo, ela tem que se firmar nos parâmetros bíblicos. Ela tem que mirar a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso eu peço a Deus que você, que já pertence ou que quer pertencer à família de Deus, vá para uma igreja tremendamente abençoada por nosso Senhor Jesus Cristo, com homens e mulheres que trazem esse perfil. Amém? Deus os abençoe.